Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar sequência aqui nos nossos cursos aqui no Java Plugado, dando sequência no nosso curso de Java Web. Primeiramente quero pedir desculpa a todos os inscritos, eu tive que permanecer aí um tempo sem postar vídeos, estava correndo atrás de algumas outras coisas ainda relacionadas com o meu mestrado, porém agora as coisas estão se desenrolando e estamos aqui voltando às atividades normais no nosso curso. Tá? Então vamos lá. Nessa videoaula a gente vai dar sequência no curso de Java Web, de JSP, e eu vou continuar ensinando alguns elementos de HTML. Tá? Uma página HTML ela pode conter diversos elementos, isso daí eu já comentei nas aulas anteriores, como campo de texto, somente mensagens, combo box, tabelas e assim por diante. E às vezes há a necessidade de você dividir essa tela em partes diferentes. Então eu vou estar nesta videoaula ensinando como fazer essa divisão, tá? Para que serve? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é form, que é formulário, form, dentro de uma página web, e o que é div, certo? Então, a primeira coisa importante a se ter em mente é que o form ele define uma ação para a página. Sempre que você tem algo dentro de um form, você consegue, por meio desse form, executar uma ação. Então, dentro de uma página web, você pode ter um único form. O form ele, a partir do momento que você utiliza um botão, por exemplo, do tipo submit aqui, ele pega os dados desse formulário e consegue enviar para uma outra página, um outro form. Bom, então eu vou estar ensinando aí como está declarando e mais para frente como está usando. E para dividir essa página, para formatar diferente, assim por diante, a gente temos o div. Bom, tudo isso você pode unir com o CSS e você criar uma formatação para sua página web. Então, na aula passada eu apresentei as tags básicas, né? O que era o head, o body, center e assim por diante. H1, H2 e por aí vai. E agora eu vou estar aprofundando um pouquinho mais, tá? Para fazer a formatação da nossa página web, se eu executar aqui, eu já expliquei que existe um servidor web, que é o Glassfish. Executando, vamos pôr nossa página no ar, para partir daí, todas as alterações que fizermos, a gente está podendo ver qual é o resultado dentro da nossa página web. Então ela vai abrir lá no Google Chrome, demora um pouco até startar o Glassfish, temos que ter um pouquinho de paciência. E durante o curso a gente vai ir aprendendo. Vou voltar a focar, não, meu foco não é CSS, não é Web Designer. É ensinar como utilizar o Java dentro do ambiente web. O Web Designer vocês conseguem aprender, pesquisem em fóruns e assim por diante. Então, esse daqui é o que a gente fez na aula passada. Botão, percebam que a gente aciona o botão, como ele não está em um form, ele não faz nada. Eu vou dar um exemplo então de como dar uma ação para ele. Vamos supor que esse botão salvar ele vai redirecionar a gente para um outro formulário. Então eu vou alterar aqui o nome para, em vez de salvar, enviar. Só para ficar mais bonitinho. Tá, enviar. Vou salvar. Se eu vim aqui agora, salvei lá no NetBeans. Se eu atualizar aqui, ele atualiza as informações. No momento que eu salvo lá, eu alimento a minha base, né? Eu gravo as alterações no meu disco e o Glassfish já reconhece essas alterações e já é possível, através do comando de atualizar, fazer com que seja alterado aqui o meu layout e tudo que for programado dentro da página. Bom, se eu criar aqui um form, então eu vou fazer aqui sempre abrindo tag, form, ó, o NetBeans vai autoajudando, eu vou definir para ele um ID, tá? Eu vou chamar de form
primeiro form, vou fechar essa tag e eu vou estar fechando depois aqui do input esse form. Percebam que ele fica dando erro porque eu não fechei o form. Então vou fazer aqui form barra form. Pronto, fechado. Vou dar Ctrl Shift F. O próprio NetBeans vai identar o código. A partir daqui eu tenho um formulário. Percebam que eu já salvei a minha aplicação e que a partir daí eu posso atualizar aqui e estar enviando. Eu ainda não consegui fazer nada. Porém, vejam que aqui na minha string ele já assumiu que o botão foi acionado. Bom, como eu faço então para mim chamar uma outra página? Vou vir aqui no nosso projeto, como isso daqui é um projeto de teste, só para dar a introdução para a gente. E vou vir aqui nas páginas web, vou criar uma nova página. Uma página, pode ser tanto uma página HTML como JSP. Eu vou criar uma página JSP. Vai chamar mensagem. Essa daqui eu vou dar finalizar. Criou. Olá mundo. Eu vou colocar aqui alerta no título. E aqui na mensagem que deveria aparecer, página, com acento, lógico, página chamada. Pronto. Vou salvar. Ok. Salvou. Essa mensagem aqui que deu no Glassfish para confirmar o usuário e senha. Eu não entendi porquê, mas enfim, só confirmei. A partir daqui, eu vou ter que indicar que esse formulário vai despachar os dados, as ações que eu futuramente programar aqui dentro, as informações que eu vou fornecer a partir dessa interface, porque o arquivo em HTML, em JSP, ele é somente uma interface para entrada de dados. A partir daí você coloca esses dados em uma outra página ou utiliza o Java no ambiente web e trata esses dados. Então eu vou indicar uma ação para esse formulário. Então um action e eu vou o action vai ser a mensagem. Vejam só, se eu começar a digitar e dar Ctrl espaço, ele já reconhece. Então esse action vai ser a ação que o formulário vai desempenhar, ou seja, ao realizar uma ação aqui do tipo submit, disparada pelo botão, o formulário vai chamar a mensagem.jsp. Se tivesse algum parâmetro, alguma informação para ser passada, iria ser passado para aquele formulário também. Mais à frente a gente vai trabalhar com isso. Bom, aqui eu vou salvar, vou atualizar aqui e vou clicar agora no enviar. Olha só, prestem atenção, está carregando aqui a página. Opa, página chamada. Então, pessoal, aqui está efetuado aqui, mostrado, né, para vocês a função do botão Form. Bom, uma vez feito isso, então vamos aprender agora como dividir por meio do div. Então aqui eu vou colocar aqui um comentário, tá? Para quem quiser, gostar aí dos comentários. Esse comentário aqui é utilizado para definir uma ação na página web. Então esse daí é o form. A div, pessoal, já divide o meu formulário, como eu falei, em partes diferentes. Então vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Vou dividir por div. Vou tirar aqui esse center daqui. Só não entendo por quê.
que ele tá deixando a primeira tag aqui desse jeito. Ah, tá, não tem a exclamação, né? No comentário, pronto. Tirei o center. Então vocês podem prestar atenção que agora no nosso formulário, se eu atualizar, eu tenho tudo em um único lugar. A partir daqui eu vou definir o que eu chamo de div. Então a div é usada para mim dividir o meu formulário em várias partes. Então essa div minha vai ter um ID chamado texto. Tá? Então eu dou um nome qualquer, texto 1. Ou melhor, isso, texto 1. Essa div vai se chamar texto 1, eu vou fechar ela aqui. Div, eu posso ter quantas divs eu bem entender dentro de uma página, certo? Então aqui eu vou ter a div, fechei uma div. Percebam que o form ele está dando pau, por quê? Porque eu coloquei a div antes do form e eu estou fechando ela dentro do form. Tá errado isso, então eu tenho que fechar, definir a div dentro do form. Legal. Agora parou de dar erro. Então prestem bastante atenção nesses erros, tá? Form sempre definido antes de qualquer div. Aqui dentro da div eu vou definir uma outra div que vai ter um ID chamado descrição. Segundo, vamos seguir o padrão, né? Segundo, tá. E eu vou fechar essa div antes do meu input aqui, antes do meu botão. Barra div. Perfeito, pessoal. Dá Ctrl Shift F, código indentado. Bom, aqui então eu tenho duas divisões. Na programação, o que isso muda, pessoal? Se eu atualizar, simplesmente nada. Simplesmente eu tenho divisões lá. Eu preciso programar essas divisões para mim ver as diferenças. Programar quando eu digo layout. Então, por exemplo, se eu vim aqui dentro da div, digitar a palavra style e aqui eu palavra background, color e colocar a cor que eu quero, sempre em inglês, por exemplo, red. E aqui eu utilizar style também. Aqui eu estou definindo a cor de fundo, tá? Background, color, blue. Então eu tenho duas cores diferentes para essas divs. Vamos ver qual que é o resultado. Então aqui atualizar. Olha só qual que é o resultado. Então tenho uma cor de fundo dentro da minha div. Percebam que a página de fato foi separada. O que eu posso fazer ainda é o seguinte. Posso definir uma cor também de fundo para a minha página inteira, para o corpo da página toda. A mesma coisa, style, background color. Vamos ver aqui uma cor interessante. Green. Vamos por verde, vai ficar aquela coisa, né? Green. Não vai ficar um layout tão bonito, mas para efeito de visualização fica bom. Então vejam só. A maneira como é que dá para mim já começar a manipular cor, esse tipo de coisa, tamanho da letra e assim por diante, tá? Então nessa videoaula, pessoal, a gente viu isso, relembrando, body, que é o corpo da página, essa primeira hashtag após a head, após a hashtag head, se trata do corpo da página, que eu vejo aqui, logo abaixo a barra de endereços. O form, ele despacha uma ação para essa minha página, ou seja, tudo que está programado aqui dentro ele consegue enviar informações, se for no caso requerido algum envio de informação aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma caixa de texto, então ele através do form com um botão do tipo submit eu consigo enviar essas informações para um outro formulário ou simplesmente chamar outra página. A div divide meu formulário em várias partes para eu poder programar o estilo delas diferentemente. A tag style
igual, aí entre aspas, background color e o nome da cor, muda o fundo da minha aplicação, a cor de fundo da minha aplicação. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela paciência, por estar aí seguindo, por estar ajudando a divulgar o canal. Vejo sempre que alguém está compartilhando meus vídeos aí lá no Google+, eu fico muito agradecido. Espero estar contribuindo aí com vocês. E quanto às dúvidas que vêm chegando para mim, eu estou com uma quantidade gigantesca de dúvidas chegando. Eu peço paciência para vocês, porque à medida do possível eu vou ir tentando resolver. E até a próxima videoaula. Tchau.